Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, adorando ao Senhor nesta quinta-feira à noite, neste culto de oração, onde nós vamos refletir na palavra do nosso Deus com muita alegria e na dependência do Espírito Santo de Deus, que Deus fale de uma forma muito especial ao seu coração agora, nessa noite, diante da presença do nosso querido e bom Deus. E o tema desta noite é um tema desafiador. O tema é vai encarar? Com certeza. Vai encarar? Com certeza. Com certeza todos nós vamos encarar a morte. Todos nós vamos um dia encarar a morte. Agora, como é que vamos encarar a morte? Vamos encarar a morte com medo ou vamos encarar a morte com segurança? Como você encara a morte? Como você vai encarar a sua morte? Você tem medo da morte? Você tem medo mesmo de morrer? Nesses dias muita gente está com medo de morrer. Não sei se você está também com medo de morrer, eu não sei. Mas seja qual for o seu medo, nós vamos ver hoje na palavra de Deus o que Deus nos ensina sobre esses medos, principalmente como nós encaramos a morte em nossas vidas mesmo de verdade. Nessa semana eu e Beth nós estamos aí refletindo em 1 João, e tem uma passagem em 1 João que está queimando aqui no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, que vai nos ajudar bastante aí nessa direção do que nós estamos pensando hoje. Está em 1 João capítulo 4, o verso 18. É bom você ler aí na sua Bíblia também para fazer suas anotações, e também está aí depois revendo. É bom aí você estar com a sua Bíblia aberta e acompanhando o texto junto. Está em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, verso 18, que diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós vamos pedir para que Deus nos ajude a compreender esse texto e o que Ele quer nos ensinar sobre como encararmos a morte, que de fato todos nós vamos encarar um dia. Vamos pedir para que Deus nos ajude, então, e também a nós ajudarmos aos outros também, a cada um encarar a sua própria morte, a morte de entes queridos, e tudo isso naquilo que Deus realmente traz para nós, de convicção, para que a gente esteja bem seguro em encarar a morte em nossas vidas. Vamos orar e pedir a direção do nosso Deus. Pai querido, nós estamos, Deus, diante do Senhor, nosso Deus vivo, Pai, que nos traz a vida, e que na verdade, Pai, nos traz a vida, Pai, aí a vida sem fim. Na verdade, Pai, nós vamos experimentar a morte, mas ela será por um segundo, num fechar de olhos aqui e abrir diante da Tua presença, na vida eterna, ó Deus. Por isso, Pai, não temos o que temer quanto à morte. E pedimos então, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos convença, traga convicção da Tua palavra sobre o que o Senhor de fato tem, ó Pai, quando vamos um dia enfrentar a morte, como enfrentá-la mesmo de verdade, Pai, e também a morte, Pai, de entes queridos nossos, como de fato, ó Pai, o Senhor nos ama, e como esse amor vai expulsar todo o medo, ó Deus, de dentro do nosso coração, pelo Teu Espírito Santo, que nos convence e nos deixa convicto da verdade, seguros. Pai, nós nos entregamos ao Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a andarmos pela fé, não pelo que sentimos, e nos firmarmos, ó Deus, na Tua palavra, na verdade, sobre a vida, sobre a morte, sobre a Tua ressurreição, o que o Senhor quer nos ensinar hoje, Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Domingo passado, no Fantástico, estava assistindo ali uma reportagem que
fizeram dentro de uma UTI mesmo, ali dentro de uma UTI com pacientes com Covid-19, e dentro da realidade que aquelas pessoas estavam passando ali, enfrentando a morte. E muito triste, chocante realmente, ali o que aquelas pessoas estavam passando, os profissionais de saúde e tudo mais. Talvez você tenha assistido no domingo, e bem complicado mesmo ali a situação. E havia um senhor ali que estava já bem mal e precisava ser entubado. Então, antes do processo de entubar aquele homem, ele pediu ali para esperarem um pouco e pediu telefone para que ele pudesse telefonar para a esposa, para que ele pudesse conversar um pouco com a sua esposa. Então eles pararam ali todo o procedimento em respeito à dor, aquele medo daquele homem que estava apavorado. E ele então ligou para a esposa e falou: olha, eu estou aqui, vou ser entubado e eu vou morrer. E quando ele falava eu vou morrer, ele estava aflito, angustiado, apavorado diante da possibilidade da sua morte. E aquilo foi muito triste, como ele abordou aquilo com a esposa, e chorando, muito, muito triste. E de fato, no dia seguinte, eles entubaram aquele homem, no dia seguinte ele veio a falecer, realmente ele morreu. Então é tão difícil a gente ver as pessoas enfrentando a morte, e às vezes tão inseguras, tão aflitas, apavoradas com a possibilidade da morte. Também ouvi um pastor batista, e este pastor batista dando ali uma entrevista num programa de TV secular, que estava falando também sobre a realidade da morte. Então perguntaram para ele: você tem medo da morte? E o pastor então disse que, conforme as convicções dele, ele não tinha medo da morte, mas ele disse: quando os sentimentos, e ele disse: eu sou humano, quando os sentimentos sobre a morte vêm, aí eles abalam, eles mexem com as minhas convicções, esses sentimentos, e aí então eu tenho medo da morte. Interessante, né? O que você pensaria dessa afirmação desse pastor? Na verdade, irmãos, a afirmação de quando nós dizemos, queremos nos justificar, lógico que somos humanos, mas quando nós deixamos os nossos sentimentos superarem as nossas convicções, aonde está a fé? Não queremos julgar, mas nos firmarmos de fato na verdade. De fato, nós não podemos deixar que os sentimentos superem as nossas convicções, porque senão de fato não são convicções, são ideias sobre Deus, são pensamentos sobre Deus, mas não convicções. As convicções, elas nos tornam seguros, e as nossas convicções, elas são embasadas não no que sentimos ou nas circunstâncias em si, mas nos absolutos de Deus. E pelos absolutos de Deus que nós nos firmamos. E assim que nós vamos caminhar, como a Bíblia fala, de fé em fé, o justo viverá pela fé, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é importantíssimo que você creia, que eu creia, tenhamos convicção baseada na palavra de Deus, que não muda, no nosso Deus que não muda, e nós estamos seguros do que Ele tem no nosso futuro, no que Ele tem para a vida, e vida eterna mesmo para
andamos com Ele, vivemos com Ele. Há um filme na televisão, que houve aí, acho que na década talvez de 90, ano 2000, não sei. Era um filme chamado Encontro Marcado. Esse filme, Encontro Marcado, era com Brad Pitt. O Brad Pitt ali então figurava ali a morte, né? Aí as mulheres, olha que morte elegante, bonita e tal. Então ele era a morte, e Anthony Hopkins era o que era ali assombrado pelo Brad Pitt, né? A morte ali e tal. Então nós temos um encontro marcado também. Não temos um encontro marcado com Brad Pitt, nós temos um encontro marcado com alguém que é muito mais lindo do que o Brad Pitt, que é o nosso Jesus. Nós temos um encontro marcado com Jesus, de verdade. Então a gente de fato tem, porque Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou e Ele também nos ressuscita. Eu vou assim, abrir o meu coração com você. E na verdade eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte. Tenho convicção mesmo da verdade que há na palavra. Eu sei que eu vou ressuscitar com Jesus quando Jesus voltar. Se Ele voltar para arrebatar a igreja antes de eu morrer, eu nem vou experimentar a morte, eu vou ser arrebatado. Mas se eu morrer, eu vou ressuscitar com Ele quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. Isso daí é garantido. E eu fecho os olhos aqui e abro os olhos para a face de Jesus. Essa é a garantia que nós temos, inabalável, garantida pelo Espírito Santo, que mora dentro de nós e foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. E Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, e nós podemos ressuscitar em Cristo Jesus também para uma nova vida aqui nessa vida, e a vida eterna e a vida sem fim. Isso é garantido, não por nós. Nós confiamos no que Jesus fez, Jesus garantiu, e o Espírito Santo selou dentro de nós, entrou dentro de nós e garante a salvação das nossas almas. Isso é absoluto de Deus e resolvido, e a gente deve estar resoluto, seguro, absolutamente seguro. Se você tem alguma dúvida assim, sobre a sua certeza de segurança que você está salvo, nós temos ali no nosso curso bíblico Descubra a Nova Vida em Cristo 2 lições ali. As 2 primeiras, sou aceito por Deus, e a segunda aula é Estou Seguro, que fala dessa segurança inabalável da salvação. É muito importante você assistir, estudar aqueles textos ali, e essa convicção vai ser muito fortalecida no seu coração. Você vai saber sempre que jamais você vai perder a salvação. Se você pudesse perder, você perderia mesmo a salvação, porque ela não é baseada no seu procedimento, na sua fidelidade, mas no que Jesus fez e na fidelidade dele, no amor de Deus. Ele dá de presente para você a salvação, como Ele deu para mim também. Então é muito importante você ter isso seguro na sua vida mesmo de verdade. Mas eu vou abrir o meu coração para você, que eu não tenho medo de morrer, não. Mas eu tenho um medo. Eu tenho medo da dor. Eu tenho receio da dor. Tenho convicção que Deus vai me consolar mesmo na dor, vai me dar toda a graça necessária na dor, mas eu tenho um medinho, sim, da dor. Mas seja o que for, eu peço Deus, se um dia eu partir, que eu parta sem dor, morra dormindo, não sei. Eu peço isso para Deus, mas Deus que sabe, o que Ele quiser permitir em minha vida, eu estou nas mãos dele e tal. Mas seja o que for, se a pessoa pensa que seja por medo de morrer, ou por medo da dor, seja o que for, o fato é que Jesus está conosco e isso não muda, né? Então a gente sabe que a morte, ela não precisa ser evitada. Muita gente aí está atrás da imortalidade, de evitar a morte, procura de todo jeito aí evitar a morte, né? Protelar a morte e tudo mais. A morte não precisa ser evitada. A morte precisa ser superada. Como Jesus superou a morte.
Jesus experimentou a morte, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e eu e você, quando nós confiamos no que Jesus fez na cruz do Calvário, que morreu por nós, e nós cremos e confiamos nisso, nós também ressuscitamos com Ele para uma nova vida, que vivemos agora com Ele a vida verdadeira em Cristo Jesus, e temos a certeza de que quando Ele ressuscitar, nós vamos ressuscitar com Ele também. Assim também nós superamos a morte. Não precisamos evitá-la. Nós então superamos a morte, confiando em Jesus como o nosso Salvador de verdade aí em nossas vidas. Agora, as pessoas que estão ao seu lado, muita gente, você não sabe, mas muita gente está com muito medo, está apavorado. A gente vê, quando a gente vai a um transporte público, a gente vai na rua, a gente vê as pessoas com muito medo. As pessoas passam ali, a gente chega perto, a pessoa fica até meio ali ressabiada, não quer chegar perto, as pessoas estão com muito medo mesmo. E principalmente medo de morrer. Então é uma boa pergunta para você fazer aí para as pessoas que você conhece. Quando vai conversando ali, olha, você tem medo de morrer? Você está pronto para encarar? Você vai encarar a morte? Encarar, vou encarar, mas como, né? Que você vai encarar a morte, né? Você tem medo de morrer? E aí você vai ouvindo, e ouvindo com misericórdia e com o coração amoroso para ajudar a pessoa a ter também as mesmas convicções que você. Por isso que é tão importante você estar convicto da verdade sobre a vida eterna. Porque se você não estiver convicto, você vai ser como talvez aquele pastor que está ali, mas não é. E o texto de 1 João, capítulo 5, ele deixa tão claro. Eu vou ler aqui com você, 1 João, capítulo 5. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas, mostra que a convicção que a gente tem da salvação, né? Diz assim, olha, a partir do verso 11, 1 João capítulo 5, e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. Ele não vai dar, Ele deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Então está em Jesus, o Filho de Deus, está a vida. E diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então quem tem o Filho tem a vida sem fim, que é a vida eterna. Então, se você tem a Jesus, o que é ter Jesus? Crer que Jesus morreu na cruz por nós, recebendo essa verdade como fato, recebendo a Jesus como nosso Salvador, sabendo que Ele pagou os pecados e nos garante a salvação hoje, não no final das nossas vidas, mas já hoje com o selo do Seu Espírito Santo. Então, Ele nos dá a convicção inabalável, seja quais forem os sentimentos, temos a convicção inabalável que temos a vida eterna, porque temos a Jesus, temos o Espírito, não há dúvida quanto a isso. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna garantida. Então nós temos essa convicção, e por termos essa convicção, essa mesma convicção é que precisa nos acompanhar agora diante de todas as outras áreas da vida. Olha o verso 14. E esta é a confiança, e esta é a convicção, esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então a mesma confiança que nós temos que estamos salvos é a confiança que precisamos ter quando pedimos alguma coisa, porque sabemos que Ele nos ouvirá. Ele diz, olha, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. Não teremos, não está no futuro, talvez vou ter, não. Sabemos que temos o que pedimos. Se nós confiamos em Deus,
Nós sabemos que temos, não teremos. Temos, é presente isso aqui. Se nós orarmos segundo a vontade de Deus. Então, se aquilo que você está orando é a vontade de Deus, Deus não vai dar. Ele já te deu pela fé. É uma questão só do tempo dele. Mas se é a vontade de Deus, já é teu. Por isso que é tão precioso sabermos que Deus responde às nossas orações, Ele supre quando nós oramos, em primeiro lugar, e em segundo lugar, Ele supre e faz se aquilo que nós estamos pedindo, Ele é a vontade dEle. Então, de fato, Ele faz, de fato é seu, de fato Ele já te deu, se é a vontade de Deus para você, de verdade, olha. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo como pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Tão claro, tão claro. A convicção, a fé, sempre a mesma, da mesma forma. Você precisa ensinar isso às pessoas que você conhece. Esse tempo que nós estamos passando, tem tanta gente com medo, tanta gente sensibilizada, tanta gente aí abalada porque perderam entre queridos, estão precisando tanto de um consolo, de uma certeza, de firmar. Tem várias pessoas buscando a Deus. Nós estamos aí atendendo esporadicamente uma outra pessoa ali que está chegando, e mesmo pessoalmente nós mantemos a distância com máscara, mas estamos acolhendo e ajudando essas pessoas a confiar em Jesus e terem a salvação, a convicção da sua salvação. E você também, nós temos visto vários outros irmãos, líderes de célula, as pessoas estão chegando para as células, estão chegando para esses líderes, estão chegando para os outros irmãos, e esta é o tempo, esse é o tempo oportuno de você chegar às pessoas e buscar as pessoas, orar pelas pessoas, interceder por elas, e se coloque, meu irmão, minha irmã, à disposição de Deus. Fala: Deus, eu estou disponível nesse dia. Traz pessoas que eu vou falar de Jesus para elas e vou cuidar delas. Deus vai mandar. Deus manda as pessoas. E você vai poder falar de Jesus para elas, vai poder cuidar dessas pessoas também, discipulá-las. E nós estamos prontos a te ajudar também, a te orientar como fazer, a ajudar você a cuidar dessa pessoa. Conte com seu pastor. Nós estamos aí acolhendo as vidas. Está sendo um tempo precioso, abençoado de Deus, para salvação, para edificação, para reconciliação dos afastados. Aqueles que estavam longe, estavam às vezes até rebeldes, estão se arrependendo, estão voltando. Outros que estão fracos, estão buscando para se fortalecer, e Deus está movendo o seu espírito, está trazendo aí um despertar, e esse desperta colonial, isso que Deus está fazendo é maravilhoso, meus irmãos. Por isso nós precisamos interceder por essas pessoas e ajudarmos essas pessoas a se aproximarem de Deus. Eu vou orar por você agora, nós vamos orar juntos para que Deus mova e acenda essa chama de compaixão no seu coração, e você vá atrás das pessoas, ajude essas pessoas a confiar em Jesus, a crer em Jesus como Salvador, e vai ser uma grande bênção. Deus vai te usar muito, vai te usar poderosamente. Vamos juntos aí caminhar na bênção do nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor vive em nós, nos deu a vida eterna, nós não precisamos temer morte nenhuma. Pai, nós agradecemos, ó Pai, nós nos alegramos sim, e estamos animados pela vida, a vida que o Senhor nos dá, a salvação garantida, a ressurreição contigo, a vida sem fim, ó Deus, contigo. E nós, Pai, estamos animados, levantados, erguidos pelo Teu Espírito, ó Deus, sabendo que o Senhor quer nos usar e usar muito mais, ó Pai, na vida das pessoas que nós conhecemos, das outras pessoas também. Por isso, Deus, nos capacita cada pessoa que está ouvindo aqui, ó Deus, agora, que se a pessoa está com medo, tem medo da morte, Pai, que agora receba Jesus, que agora se firme em Cristo, que agora confie, ó Deus, nisso que nós acabamos de ouvir da Tua palavra, que o amor lança fora o medo, e o Senhor nos amou de tal maneira, o Senhor nos amou tanto, ó Deus, e
e lança fora completamente, ó Pai, todo o medo. Por isso nós confiamos, Pai, em Cristo, na salvação, na garantia da ressurreição, que estamos, ó Deus, vivendo com o Senhor e vamos viver sem fim com o Senhor, ó Deus. Isso é muito bom. Muito obrigado, Pai. E nós queremos, ó Deus, ser muito usados, Deus, nesse tempo. Mesmo se pegarmos Covid, se formos para o hospital, nós queremos ali ser uma luz. Nós queremos ali, ó Pai, aproximar aqueles médicos, aquelas pessoas que estão ali, ó Deus do Senhor, ao máximo, o máximo que pudermos fazer, do que o Senhor nos der forças ali, ó Pai, nós vamos estar, ó Deus, influenciando aquelas vidas que estão às vezes ali, Pai, por um fio, ó Pai, que vão realmente falecer, e nós podemos ali ser usados, ó Deus, para trazer à luz o Evangelho, eles serem salvos, ó Deus, pelo Senhor, através das nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, Pai, faz a Tua vontade soberana em nós. Nos capacita, ó Deus, para a gente ser luz onde nós estivermos, à beira da morte, ó Deus, ou na vida, ou seja, quanto tempo, Pai, vamos viver, nós não sabemos aqui nessa terra, mas com certeza viveremos para sempre, sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus querido. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a ajudar as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão à nossa volta, Pai, e contar isso para eles, ajudá-los a entender, a perderem o medo da morte, confiarem em Cristo como Salvador. Pai, faz a obra, Senhor. Eu me coloco nas Tuas mãos, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Senhor, nós dizemos, estamos disponíveis. Diga para Deus, Deus, Pai querido, eu estou disponível. Conte comigo, Senhor. Usa-me, Senhor. Senhor Deus, eu estou disponível. Usa a minha vida, me ajuda, Senhor, a aproximar as pessoas que estão próximas de mim, a qualquer pessoa que o Senhor quiser, Pai, que eu alcance, me ajude, ó Pai, a estar disposta todo dia, ó Deus, nas Tuas mãos, Pai, para sermos muito mais usados, Deus, pelo Senhor, para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso aniversário. Domingo nós temos aí o nosso aniversário, 52º ano de vida de nossa igreja. E temos aí o pastor Adonias falando sobre crise, a ocasião propícia para o milagre, de manhã às 10 horas da manhã. À noite, o pastor Breno trazendo ali a mensagem, que é o tema do ano da nossa igreja, a família, nossa célula principal. E com certeza Deus vai usar muito os seus servos ali nessas mensagens. Temos aí uma programação especial dos 2 cultos também, está sendo preparado com muito carinho aí pelos nossos irmãos, irmã Regiane, a equipe toda aí, Silas também trabalhando, pastor Silas, está sendo uma bênção aí tudo que está sendo preparado aí para o aniversário de 52 anos da nossa igreja, agora no próximo domingo, dia 21, 10 horas da manhã, 18h30. Você vai ver agora na mídia aí, você pega nos grupos da igreja, você está recebendo aí um cartaz do aniversário da nossa igreja. Então manda esse cartaz para todo mundo que você conhece, convide para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem do Senhor no aniversário de nossa igreja, e pede para essas pessoas espalharem também nos grupos ali das células. Manda para os grupos das células e para as pessoas lá dos grupos das células, mandar para os seus conhecidos também, para os seus contatos, para as pessoas poderem ouvir a palavra de Deus, celebrarem o Senhor, a vida que Ele tem nos dado mesmo, e 52 anos de vida de nossa igreja. Vamos orar por esses pastores também, para que Deus os use, para que de uma forma especial use você, e essas pessoas estejam se aproximando. Vamos fazer essa oração, entre outras orações aí. Josué e Dilane estão mandando os pedidos de oração agora para você, está orando pelos pedidos de oração da semana, como líderes do Ministério da Oração de nossa igreja. Vamos estar intercedendo por esses pedidos. Depois que terminar aqui, você pega esses pedidos, interceda, ore por esses pedidos durante a semana, para sermos usados também em oração pelo nosso Deus. Vamos orar agora, colocando então o nosso aniversário, os preletores também, as nossas vidas, para que Deus nos use.
Pai querido, nós estamos, Pai, colocando a vida do pastor Adonias nas tuas mãos, esta mensagem, ó Pai, que ele estará trazendo ali, mesmo gravada, que o Senhor, ó Pai, use de uma forma muito especial essa mensagem, ó Pai, aos corações de cada um de nós, as pessoas que estarão ouvindo, ó Deus, às 10 horas da manhã, à noite também, ó Pai, com o pastor Breno às 18h30, Senhor, que as pessoas estejam ouvindo, ó Deus,